Voltamos, pessoal. E agora temos um convite bem especial de um professor que quase não aparece aqui no Revista. Quem será? Está chegando Se Liga no Portal com ele, Marlon Santos. Olá, pessoal. Desculpe a falta de atenção. Eu estava aqui concentrado fazendo umas anotações importantes para um seminário que irei participar. Por falar nisso, vocês sabem o que é um seminário? Se não, ou querem estudar um pouco mais sobre esse gênero, eu tenho uma ótima dica. Como vocês sabem, eu sou professor de língua portuguesa e produzo materiais desse componente para os anos finais do ensino fundamental. E eu preparei uma videoaula para o programa Aprender Sempre, com o título Gêneros Textuais, Anotação e Seminário. Ela é indicada para estudantes do 8º ano, mas tenho certeza que auxiliará todos vocês com dicas valiosas sobre anotações e também sobre o seminário, que é tão utilizado na escola. Bem, eu preciso me organizar aqui para gravar o Revista em Conexão, enquanto isso, se liga nessa dica. Um abraço, tchau, tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e hoje estou na companhia da nossa intérprete, a Débora. E o título da nossa aula de hoje é Os Gêneros Textuais, Anotação e Seminário. Vamos lá? Bem, primeiro vamos refletir um pouco a respeito do ato de realizar anotações. Você costuma fazer anotações? Se sim, em quais situações do dia a dia você realiza? E nós podemos fazer anotações de quê? Qual é o objetivo de anotar? Para não esquecer, para organizar o nosso pensamento, para facilitar um estudo posterior? Tudo isso é possível. E mais outros motivos também. Bem, então, o objetivo da anotação é registrar informações que são relevantes, que são importantes a respeito de algo. Seja uma aula, um texto, uma palestra, por exemplo. Com a anotação em mãos, depois, quem a fez pode retomá-la diante de alguma necessidade, como, por exemplo, estudar para a prova. Veja a importância de fazer anotações durante as aulas. A estrutura de uma anotação é particular. E existem várias estratégias para desenvolvê-la. Não existe uma única forma para fazer anotações. Nós podemos fazer, por exemplo, um mapa mental, podemos fazer em forma de lista, ou também podemos fazer um resumo. Cada tipo de anotação vai ser adequado a uma determinada situação. Você pode avaliar isso. Eu vou dar algumas dicas aqui a respeito, então, da anotação. Veja só. Ao realizar anotações, considere as seguintes questões. Primeiro, qual é o meu objetivo com essas anotações? Qual é a minha finalidade? Essas anotações serão pessoais, ou seja, serão só para mim, ou eu irei compartilhá-las com alguém? O que parece mais importante do que eu estou ouvindo ou lendo para anotar? Então, eu preciso ser sintético e objetivo nesse momento. Outra dica. Registre os termos específicos no caderno para favorecer a anotação. Então, se você está assistindo a uma aula e o professor está trazendo alguns conceitos, é importante você anotar esses conceitos. É uma anotação. Tente anotar o que você compreendeu do que foi exposto, ao invés de apenas copiar na íntegra. Bem, agora eu vou te convidar a assistir um trecho de uma videoaula de Ciências da Natureza, que tem como título de qual é a diferença entre clima e tempo.
Depois nós assistimos a esse trecho, vou apresentar a você duas formas diferentes de fazer anotações. Então, preste muita atenção para você acompanhar isso comigo, ok? Então, vamos lá! Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana, estamos acompanhados também pelo nosso intérprete de Libras, Vinícius, para a videoaula de hoje de Ciências da Natureza, voltada para os estudantes do 8º ano do ensino fundamental. O título da nossa aula é o seguinte: qual é a diferença entre o clima e o tempo? Vamos lá? Estudaremos sobre os conceitos de tempo e de clima. Estabeleceremos as relações entre esses dois conceitos. Estudaremos também sobre os fatores que interferem no tempo e no clima. Finalizando, conversando um pouco sobre o tempo e clima na cidade de Goiânia, que é onde nós estamos. Já aconteceu com você de puxar assunto com alguém, por exemplo, ao esperar um ônibus? A pessoa olha para o céu e fala, ai, que sol quente. O outro, nossa, é mesmo. Já aconteceu com você? Ou, por exemplo, no elevador, esperando o elevador, ou passando de andar em andar, alguém comentar, nossa, será que chove? É muito comum esse tipo de conversa quando nós estamos puxando papo, entre aspas. Quando nós estamos falando sobre essas condições atmosféricas em um determinado momento, então, quando eu olho lá para o termômetro e vejo uma determinada temperatura, eu estou falando sobre o tempo. O tempo, ele pode mudar no mesmo dia, ou até mesmo no mesmo horário. Pode ser que agora esteja chovendo e daqui 10 minutos não. Então, quando isso acontece, nós estamos falando sobre o tempo. O tempo, então, é variável. Ao longo de um único dia, de uma única semana, ele pode variar bastante. A ciência responsável pelo estudo do tempo é chamada de meteorologia. Essa palavra que eu estou apontando com a seta. Então, por exemplo, agora em Goiânia, temos 21 graus Celsius de temperatura. Temos também algumas variáveis referentes ao vento, à umidade, à pressão. Todos esses parâmetros relacionam-se ao que nós chamamos de tempo. Agora, quando eu falo das características atmosféricas predominantes em uma determinada região, aí estou falando sobre o clima. O clima, então, é a sucessão de tempos atmosféricos que predominam em um determinado local. O clima, portanto, ele é mais constante e é estudado por uma ciência chamada climatologia. Uau, a professora Mariana Araguaia arrasa mesmo, né? Então, agora que nós assistimos a esse trechinho de sua videoaula, vamos observar aqui duas formas diferentes de fazer a anotação. A primeira delas é a anotação em forma de lista. Então, quando a professora Mariana fala sobre o tempo, ela diz que o tempo é variável, que apresenta condições atmosféricas predominantes em determinado momento, e a ciência que o estuda é a meteorologia. Observe, então, que para eu fazer essas anotações, eu fui basicamente listando uma informação abaixo da outra, separando cada uma delas por ponto e vírgula, e na última informação eu coloquei um ponto. Agora eu vou apresentar para você outro formato de anotação, que é a anotação em forma de mapa mental. Quando a professora Mariana falou sobre mapa mental na videoaula, quando ela falou sobre clima na videoaula, ela disse que possui características atmosféricas predominantes em uma região, que o clima é uma sucessão de tempos atmosféricos, que o clima, diferente do tempo, apresenta situações mais constantes e que a ciência que o estuda é a climatologia. Observe a estrutura. Ao centro, eu coloquei a palavra clima
e apontando setinhas, fui listando as informações explicadas na videoaula da professora Mariana. Agora que você já está por dentro de formas para fazer anotações, vamos falar de um outro gênero, que é o seminário. Será que você já fez algum seminário na escola? Vamos então observar algumas características sobre esse gênero. O seminário é um gênero oral público que visa expor um assunto, como o texto de uma divulgação científica, o relatório, o texto didático. Comum na esfera escolar, acadêmica e profissional, o seminário pode ser realizado individualmente ou também em grupo. E o seu papel é transmitir conhecimentos específicos, técnicos ou científicos a respeito de um assunto relacionado a determinada área. Então, para produzir um seminário, é importante, antes de qualquer coisa, pesquisar sobre esse tema. E ao realizar a pesquisa, é claro, as anotações precisam estar ali nesse momento, não é verdade? Então, vamos pensar aqui rapidamente na produção de um seminário. Faça pesquisas e anotações sobre o tema do seminário, selecionando e organizando as informações que você vai expor para quem irá assistir. Elabore um esquema de exposição, ou seja, no seminário nós temos a abertura, depois a tomada da palavra, onde você vai se apresentar o tema do seu seminário, cumprimentar as pessoas que estão te assistindo, expor, todo o conteúdo que você pesquisou, estudou, concluir essa explicação e encerrar com agradecimentos. Portanto, é um momento formal em que você apresenta resultados de um estudo. Logo, utilize a linguagem formal. Evite as gírias, evite as piadinhas se elas não estiverem a serviço do seu estudo, ok? Pois é, hoje nós vimos então a respeito das anotações, da importância das anotações, inclusive para preparar um seminário escolar. Então, quer aprofundar mais seus conhecimentos a respeito desses gêneros? Acesse o portal Conexão Escola. Lá tem uma atividade direcionada a essa nossa aula aqui de hoje. Nós estamos encerrando o nosso encontro. Foi um prazer imenso estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Peguem essa dica do Marlon. Acessem o portal Conexão Escola para estudarem mais sobre esses gêneros e outros. E além de língua portuguesa, materiais disponíveis de outros componentes curriculares, inclusive para professores utilizarem em suas aulas. Bem, hoje ficaremos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, gente!